Em Las Vegas, nada existe sem motivo, nem mesmo o fato de muitas janelas de hotéis simplesmente não abrirem. A explicação oficial fala em segurança ou ar-condicionado, mas quem trabalha nos bastidores sabe que essa não é toda a verdade. Existe uma história contada em voz baixa, passada entre funcionários e hóspedes, dizendo que as janelas foram lacradas para impedir que jogadores desesperados pulassem após perder tudo. Ninguém confirma isso oficialmente, mas todos sabem que já aconteceu mais vezes do que Vegas admite. Porém, essa é só a primeira camada. O lado realmente escuro está por trás das cortinas, das portas fechadas e das janelas que nunca se abrem. De longe, Vegas parece um sonho brilhante, mas existe outra cidade escondida, silenciosa, onde pessoas apostam não só dinheiro, mas futuro, esperança e, às vezes, a própria sanidade. Para cada vencedor exibido nas luzes dos cassinos, centenas saem derrotados, e ali perder pesa mais. Funcionários antigos relatam histórias que nunca chegaram à mídia. Um jogador dos anos 80 perdeu tudo, subiu ao quarto e foi encontrado sentado no parapeito, olhando para baixo. Foi salvo no último instante. Outro tentou quebrar a janela com um extintor. Naquela época, elas ainda abriam. Depois disso, vieram as janelas reforçadas. Com o tempo, os hotéis passaram a ser construídos sem dobradiças ou mecanismos de abertura. Oficialmente, diziam que era para segurança ou clima interno, mas quem vive lá sabe que abrir sempre foi um risco. Surgiram então as lendas. Turistas relatavam passos em corredores vazios, batidas nas paredes e janelas vibrando de madrugada. Outros diziam ver silhuetas diante do vidro, que desapareciam ao piscar dos olhos. Assim nasceu a lenda dos jogadores que perderam tudo e ficaram presos entre o brilho dos cassinos e o silêncio das janelas lacradas. Um dos lugares mais comentados é o 14º andar. Portas batem sozinhas, televisões ligam às 3 da manhã e janelas tremem sem vento. Muitos juram ver uma mulher de vestido azul chorando perto da janela. Ela nunca responde. Desaparece quando alguém tenta se aproximar. Outra história fala de um hóspede que fez check-in, subiu ao quarto e nunca mais foi visto saindo. As câmeras não registraram sua saída e a porta não foi aberta. Dias depois, suas fichas de pôquer foram encontradas perfeitamente alinhadas no parapeito de uma janela lacrada. Como chegaram ali? Ninguém sabe, e o hóspede jamais foi encontrado. A mulher de azul também aparece em vários hotéis diferentes, sempre perto das janelas. Ela surge chorando nos andares mais altos e desaparece no instante em que alguém tenta falar com ela. Alguns dizem que perdeu tudo no jogo, outros que perdeu alguém. Ninguém sabe, mas todos já ouviram falar dela. Por trás das lendas existe o real, o desespero, a solidão e a sensação de não ter saída. As janelas lacradas viraram símbolo de pessoas que chegaram ao limite, mesmo que muitas histórias sejam apenas rumores. Existem histórias que começam de forma pequena e terminam em silêncio. Pessoas que vendem um objeto da casa para se organizar. Depois vendem mais um e mais outro, até que percebem que já se desfizeram de parte da própria vida para continuar apostando. Muitas acreditam que com apenas mais uma rodada vão recuperar tudo, mas não recuperam. E o ciclo continua, cada vez mais fundo. Isso não acontece porque a pessoa é fraca ou irresponsável. Acontece porque o vício em jogos não é só um hábito, é uma condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Uma doença que aprisiona a mente no desejo de continuar jogando, mesmo quando já perdeu tudo. O jogador não controla a vontade, o vício controla ele. E quanto mais tenta parar sozinho, mais difícil fica. Pesquisas mostram que a fissura de quem aposta pode ser tão intensa quanto a de álcool, cocaína ou outras drogas. Por isso, tantos jogadores não conseguem parar, mesmo vendo relacionamentos, finanças e saúde mental desmoronarem. O jogo vira fuga,
anestesia e esperança falsa ao mesmo tempo. Uma combinação devastadora que prende a pessoa cada vez mais fundo. Esse problema não surgiu agora. Ele existe desde os tempos dos bingos, dos jogos clandestinos, das máquinas escondidas. No Brasil, desde os anos 90, existe o grupo Jogadores Anônimos, criado para ajudar quem perdeu o controle e oferecer apoio emocional e orientação. Centenas de pessoas já encontraram recuperação nesses grupos, mas muitas ainda não sabem que a ajuda existe. Alguns sinais são claros: pensar em jogar o tempo todo, precisar apostar mais para sentir emoção, prometer parar e não conseguir, ficar irritado ao tentar reduzir, jogar para fugir de problemas, tentar recuperar perdas, mentir para familiares, arriscar emprego e relacionamentos, pedir dinheiro ou entrar em dívidas para continuar apostando. A boa notícia é que existe saída. Existe recuperação, existe recomeço. E pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Existem centros especializados, terapeutas e grupos de apoio que entendem exatamente o que você está sentindo. Se você conhece alguém passando por isso, ou se esse alguém é você, saiba que ainda dá tempo de mudar a direção da sua história. Sempre dá. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui. Recomeçar é possível. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que estão no limite e precisam ouvir essa mensagem. Deixa o like e se inscreve para receber mais conteúdos como este. Pequenas ações assim podem salvar alguém que está sofrendo em silêncio, achando que nunca mais vai conseguir retomar a própria vida. E lembre-se, a vida sempre oferece uma nova rodada. Não no cassino, mas dentro de você. A mudança não começa no jogo, começa na decisão de pedir ajuda, respirar fundo e recomeçar.